Salmo 51, do versículo 10 ao 12, diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Olhe para mim, por favor, toda a sua atenção. Deixa nada distrair você. Esses versículos aqui é um trecho da oração que Davi fez. Convido você a ler depois todo esse capítulo, em silêncio, com calma. É uma oração que se converteu num salmo depois, mas que expressa o que Davi está sentindo e expressa o que Davi está almejando, expressa também o que ele está temendo perder, não ter mais. É uma oração que Davi faz, talvez seja a oração mais sentida de toda a sua vida, talvez. Talvez seja a oração que ele orou chorando, a súplica mais intensa, mais profunda da sua vida. Eu vou explicar isso com detalhes para você. E quando Davi faz uma oração com essa profundidade, com essa intensidade, a gente precisa entender o porquê. Qual é a razão? O que levou a Davi? O que ele está passando? O que ele está atravessando? O que ele está sentindo? O que ele está temendo? Que ele foi logo buscar favor, socorro, a misericórdia, o perdão de Deus. Para você entender, quando Davi fez essa oração, foi no momento em que ele foi repreendido pelo profeta Natã. Davi havia cometido 2 pecados gravíssimos, na verdade mais de 2, só que são 2 que saltam aos olhos. Davi tinha providenciado a morte de um homem, de um soldado leal do seu exército, um homem como poucos. A Bíblia mostra, dá detalhes disso, da sua lealdade ao exército e a Davi o rei. Esse homem tão leal, chamado Urias, foi colocado para morrer. Foi levado para o campo de batalha, foi providenciado pelo comandante a pedido de Davi que ele ficasse lá na frente da batalha, ou seja, para morrer primeiro, para ter grande chance de morrer. Então Davi encomendou a morte de um soldado leal. Por qual razão? Cobiçou a sua esposa, quis a sua esposa, desejou-a e fez de tudo para tê-la. Está dando para entender até aqui direitinho? Então Davi indiretamente comete um homicídio. Ele não matou, mas ele providenciou a morte desse homem. E um adultério, porque a mulher era casada. A mulher com quem ele se deitou era casada. Visto que outros pecados mais Davi comete, vários outros. Ele é um homem de Deus, ele tem uma aliança com Deus, ele tem uma vida com Deus. Então antes dele cometer um pecado contra Urias, antes dele cometer o pecado do adultério, ele já traiu a Deus, ele já rompeu com Deus, ele já falhou com Deus, ele já quebrou essa aliança naquele momento. E todo pecado é assim. Falando de adultério, que é o que está escrito aqui, eu sou casado, está aqui a minha esposa. A gente vai fazer 26 anos esse ano aqui de casamento. 24. Olha, puxa, dá mais, hein? 24 anos de casado. Só que se eu adultero com a minha esposa, se eu quebro a minha aliança com ela, antes disso eu já estou quebrando a aliança com quem? Com Deus. É por isso, igreja, desculpa, deixa eu dar meu posicionamento aqui. O casal cristão não é para ficar nessa de ciúme, não. Não é para ficar nessa neura de ficar com lupa, sondando. Posso ser sincero, igreja? Você pode discordar de mim, fique à vontade. Mas eu sou muito tranquilo em relação a isso. Porque se ela sai da linha, antes dela falhar comigo, ela falhou com quem? Pelo amor de Deus. Está falhando comigo, tá? Mas antes de falhar comigo, já falhou com aquele a quem ela confessa sua fé, sua fidelidade, seu amor. Já falhou com ele. Então quem é que está perdendo na história? Sou eu? Não, não é. Isso é recíproco, a mesma coisa eu.
Se eu falhar com ela, antes de eu falhar com ela, eu já falhei com Deus. E esse é o pecado maior de todos. Porque Deus não aprova adultério. Amém, igreja? Mas enfim, Davi cometeu isso. E quando ele é chacoalhado por Natã, mensageiro de Deus, o profeta, e diz: você fez isso, rei. Você fez isso. Não está certo. Aqui eu já aprendo uma coisa, igreja. Tem gente que amacia os seus ouvidos, prepara bem os seus ouvidos para ouvir uma mensagem que não lhe confronte, que não toque, não fira, não venha ferir a sua consciência. Sou todo ouvidos a uma mensagem doce, palatável, um evangelho caramelizado que não vai tocar nas minhas fraquezas, não vai tocar nas minhas debilidades. Eu gosto desse. Mas foi necessário o profeta Natã chegar para Davi e dizer: rei, você agiu mal, rei. Você pecou. Você fez igualzinho aquele homem que tem milhares de ovelhas, todas ali suas, e foi lá tomar uma ovelhinha de um homem que só tinha só uma, e quis aquela ovelhinha para si. Você agiu dessa maneira, você fez isso. Mas quando Natã contava essa parábola, fazia essa analogia do pecado de Davi com um homem que roubou a ovelha, quando Davi ouviu, ele disse: esse homem precisa morrer. Olha o senso de justiça de Davi para a vida do outro, não para a sua. Olha o adúltero falando, o homicida falando. Se um homem tem um monte de ovelha e pega a ovelhinha do que tem só uma e toma para ele, tal homem tem que morrer. É aí que Natã olha para ele e diz: você fez isso, rei. Você é esse homem, rei. Porque você tendo um harém, você tendo mulheres, esposas e concubinas, você foi se engraçar com a mulher casada de um homem. Você foi tomar posse dela para si. Essa oração, igreja, é feita nesse momento que Davi perde o chão, que ele olha para si e diz: pequei feio, pequei grave, cometi uma maldade. Como jovem rico, pequei contra os céus e contra ti, pequei contra o meu pai, pequei. Davi tem então Davi tem a sua consciência mexida, balançada, sacudida. Davi vê Natã colocar o dedo na ferida e mexer. Amém, igreja? Amém. Tem recado de Deus que faz isso. E mexeu na ferida de Davi, para Davi sentir. E Davi sentiu. E quando Davi sentiu e viu o tamanho do seu erro, o tamanho do seu pecado, o que ele cometeu? Davi temeu. E temeu o quê? Que Deus o rejeitasse. Não foi a morte, não. Davi temeu que Deus o rejeitasse para sempre. Porque esse seria o maior prejuízo, mais do que a morte. Perder a presença de Deus. Davi entrou em desespero, Davi entrou em pânico. Quando o profeta, entre aspas, põe o dedo na cara dele para dizer: olha, Davi, o que você fez? Davi não pensa em outra coisa, a não ser ter uma audiência com Deus, entrar em oração para dizer: eu pequei, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor. E ele vai dizer essas palavras, e um dos pedidos que ele faz é: não me retires o teu Santo Espírito. Não tira de mim, por favor, por favor. Percebe? O que eu quero chamar a sua atenção, igreja, qual que é a minha intenção com isso que eu estou falando para você? É que você perceba em que momento, em que estado Davi está para fazer essa oração. Davi está em um momento em que ele teme perder o que ele tem de mais valioso, de mais importante, que não é o reino, não é palácio, não é tesouro. É a presença de Deus. Ele está temendo por isso. E ele está temendo por quê? Porque ele tem consciência do seu pecado. Traduzindo, ele olha para o que fez e fala: isso aqui está me colocando em perigo. Ele olha para o que ele cometeu e diz: isso aqui está me fazendo correr um grande risco.
que eu cometi. Davi não romantiza o pecado. Davi não trata com desdém o pecado. Davi, ele olha e fala: meu Deus, a coisa é séria, a coisa é feia, e eu estou correndo um risco, e eu não posso perder o que eu temo perder. Então perceba que Davi, ele avalia o quadro e vê que a coisa é séria. Está dando para entender, igreja? E o que eu quero dizer para você hoje, na verdade não eu, mas Deus quer dizer para você, é o seguinte: nunca trate o pecado com desdém. O que é desdém? É fazer pouco caso, é desdenhar. Tampouco romantize o pecado, tampouco veja beleza no pecado. Nunca, jamais, não faça isso, meu Deus do céu. É Ele que te separa de Deus. É Ele que cria a separação entre o homem e Deus. É Ele que rompe o relacionamento. Então jamais romantize. Jamais trate como uma coisa qualquer aquilo que é o aguilhão da morte. Deixa eu explicar isso para você também. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem uma passagem que diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe o que é um aguilhão? Vocês devem saber o que é isso. É o ferrão, a ponta da lança. Quem já viu um escorpião? Ele tem lá no final da sua cauda uma pontinha. Eu não sei o nome certo disso, até sei, mas não me lembro agora. Vamos chamar de ferrão. O que é o escorpião sem o ferrão? Pode alguma coisa? Nada. Então o temor não é pelo escorpião. O temor é por aquela pontinha carregada de veneno. O escorpião, se ele não tiver aquilo, é só um inseto. Concorda comigo? O problema está naquela pontinha ali. Aquilo ali pode até matar. Um homem do meu tamanho pode matar. Então a morte em si não é o problema, mas ela tem um aguilhão. E quando diz: onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o teu veneno, onde está aquilo que dá valor a você? É o pecado. Onde está a morte, o teu aguilhão? Ou seja, onde está a morte, o teu perigo? Onde está a morte, aquilo que faz você matar as pessoas? Onde está o pecado? Porque Cristo veio para vencer o pecado. Amém, igreja? Por isso essa fala: onde está a morte? Agora que Jesus veio, qual é o teu poder, morte? Cadê o teu veneno? Cadê o teu aguilhão? Porque o pecado foi vencido pelo sangue de Jesus. Então não tema nem a morte, nem os homens, não tema outra coisa. Tenha medo, se é para você ter medo na vida, tenha medo de pecar. Tenha medo de desagradar a Deus, porque havendo pecado, e o pecado tratado com desdém, o pecado romantizado, o pecado que não é levado para Deus com súplica, com arrependimento sincero, mata. Vai matar. E é isso que Davi está temendo. Essa é a preocupação dele. Fiz, pequei, mas o grande problema é o que eu fiz, o pecado que eu cometi, o que isso vai causar comigo em relação ao meu Deus agora. Esse é o meu medo, essa é a minha insegurança. É isso que eu não quero para a minha vida. Em outras palavras, pode tomar o reino, pode tomar o palácio, pode tomar a posição, pode outro assumir o meu lugar, mas não tira de mim a tua presença, não tira de mim o teu Espírito, porque isso eu não posso, eu não consigo, não dá, não tem como. Eu vou ser bem sincero com você, igreja. Você vai ver os 3 tipos de pessoas. Você vai ver gente como Davi, que quando erra, quando peca, a sua consciência é mexida. Não tem como. Não tem como. Aquele tribunal que tem um juiz lá dentro dele chamado consciência é alertado, é chacoalhado, é sacudido. E essa pessoa já vai direto para uma audiência com Deus fazer o que Davi fez. Esse é um tipo de pessoa. Que sejamos eu e você. Existe a pessoa que trata com desdém o pecado, faz pouco caso dele.
sabe do juízo, sabe da recompensa. Já ouviu pregação, já ouviu mensagem, já leu na Bíblia que não dá para negociar com o pecado. O pecado tem sabor de mel no início, mas no final é amargo como o fel. Mas ela ainda está ingerindo esse fel com gosto de mel. E está tudo bem. Incomoda um pouco, porque eu já ouvi a palavra, já conheço a palavra. Incomoda um pouco, mas estou vivo, não estou? Não morri ainda? Então vamos indo aí. Eis que o dia do Senhor virá como um ladrão. Isso é um alerta para a gente. O tempo de vigiar é todo o tempo, porque ninguém sabe a que horas o ladrão vai visitar a casa. Então a segunda pessoa é a que trata com desdém. Não morri. Fácil, e nenhum carro me atropelou, nenhuma carreta passou por cima de mim. Então não quer dizer que vamos indo. Eu até falo de Jesus, eu até sou usado para operar milagre. E peraí, não aconteceu nada até hoje? Deus está felizão comigo, está batendo palma para mim. Deixa eu continuar então, que está tudo ok. Dons, sinais que Deus faz através da vida de alguém não significa aprovação da sua conduta, igreja. Não é por acaso que é uma passagem dizendo: Senhor, Senhor, no teu nome fizemos isso e aquilo outro, expulsamos demônios. Por que essa passagem está na Bíblia? Porque está assim de gente que está usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, usando um dom que recebeu para servir, para ser servido, usando o que Deus deu para fazer maldade e injustiça, e está numa boa, tudo certo. Para esses, essa passagem em que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não os conheço. Amém, igreja? Não é por acaso não, a passagem não está de enfeite na Bíblia, não. Tem gente para as quais ela vai servir no dia certo e na hora certa. Então, se Deus me usa, isso não é o aval de Deus, não é Deus selando que eu tenho uma vida aprovada, não é um carimbo de aprovado, de jeito nenhum. Os dons são dele. O nome que opera milagres é o nome dele. Eu que não coloque minha barba de molho, porque Deus me usa. Então tem gente que trata com desdém. E tem um terceiro tipo de pessoa, esse aqui brinca com coisa séria. É o que romantiza o pecado. Romantiza. Eu vou dar exemplo para você. Eu já estou encerrando, tá? Tem gente com sono. Eu já vou encerrar. O Brasil tem uma cultura, gente. O Brasil tem uma cultura que não é fácil. Não é fácil. O adultério é coisa bonita ou coisa feia? Na sua concepção. É muito feio. É muito feio. Não vou me aprofundar nisso por causa da hora. Mas não é só o corpo que a outra pessoa possui. A Bíblia diz que aqueles se unem com o outro, se torna uma só carne. É uma coisa muito mais profunda do que aquele momento. Há um entrelaçamento ali. Coisa séria. Mas deixa isso para outra ocasião. Coisa profunda, coisa é. E é pecado. Porque a Bíblia diz que é pecado. Porque Deus diz que é pecado. Não importa a sociedade romantizada. Posso falar? Pode ser que tem gente aqui que já riu. Pode ser que tenha sido eu até. É que usa um termo assim meio jocoso, meio um termo na linguagem da piada, que parece engraçado. As pessoas chamam o adultério de chifre no Brasil. Aí a gente ri da piada de chifre. Mas o chifre está falando do quê? Adultério. As pessoas vão chamar umas às outras, desculpa a expressão, não é palavrão, é só uma palavra chula, de corno, de corna. E a gente ouve uma piada falando disso, a gente até ri, tem gente rindo agora.
Porque parece engraçado, mas qual que é o assunto aqui? Adultério. No Brasil romantizam tanto que tem música estourando nas paradas de sucesso, que falam do quê? De adultério. No Brasil vira sucesso, mas sucesso mesmo, de arrebentar. Que está falando que pegou ela com outro, e aí veio a sofrência, mas está tudo bem. Bandida, não sei o quê. O adultério vai lá em cima, e as pessoas batem palma, dançam, cantam, riem. Elas não percebem que estão romantizando o adultério. Você vai ver letras no Brasil que deveriam ser proibidas, que vão falar de crime. Pode encontrar em qualquer gênero, mas principalmente rap e funk brasileiro, vai falar naturalmente de crime. E música que vai falar que a polícia tem que morrer, tem que matar, e por aí vai. Você quer ver coisa pior? Hoje tem letra de música, as pessoas têm tanta consciência que já deram até o nome, classificaram como proibidão, porque a linguagem é pesada. E vai falar do quê? Sexualidade, sensualidade, erotismo na letra da música, pornografia na letra da música. Então o Brasil tem a cultura de romantizar o que deveria ser tratado com desprezo, o que deveria ser tratado com ar de rejeição, de aversão. As pessoas romantizam aquilo, exaltam aquilo, ensinam para os seus filhos aquilo, ensinam para a sociedade aquilo, e é aplaudido. Romantizam uma coisa que destrói e causa separação entre o homem e Deus. Davi, ele percebeu a profundidade da coisa. Ele disse: não, eu não vou brincar com esse negócio não. Deixa eu tratar de resolver isso aqui com Deus e ver o que eu recebo dele. Merecer eu não mereço, mas eu vou. É o único que pode. É o único, só ele pode me absolver da consequência que o meu ato pode me trazer. Está dando para entender, gente? Davi não romantizou o que ele fez. Davi poderia ter dito: eu sou o rei, eu deito com quem eu quiser. Não. O mensageiro de Deus confrontou ele. Você fez, não era para ter feito. Davi tem um choque, a consciência é ferida nessa hora. Ferida. E ele trata de fazer alguma coisa urgente. Ele vai urgente falar com aquele que pode, o único que pode curar essa doença, o único que tem um antídoto contra esse veneno chamado pecado: Deus. Amém, igreja? Ele romantizou? Ele romantizou o pecado? Ele tratou com desdém o pecado? Ele enxergou a gravidade daquilo. Mas qual a gravidade? Vamos ler de novo? Leio 11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Está aí a gravidade. Imagina Davi refletindo e dizendo: poxa, o que eu fiz pode fazer com que a presença dele saia de mim. O que eu fiz pode fazer com que o Espírito dele não habite mais em mim. É sério isso? Não, eu não posso conviver com isso. Eu não posso admitir, eu não posso conceber essa ideia de eu viver sem o Espírito dele. Eu não posso conceber essa ideia de eu vagar por aí sem a presença dele. Não, é inconcebível. Eu preciso tratar disso e é urgente. E ele vai para os pés do Senhor tratar disso. É dessa maneira que Davi trata o pecado. Não com desdém, nem romantizando o pecado. Isso aqui é um alerta para mim, para você e para quem estiver ouvindo, igreja. Não trate aquilo que te aparta do teu Senhor como uma coisa qualquer. Resolva o que tem que ser resolvido. Depressa. Diga glória a Deus. Eu sei que não é a mensagem mais agradável essa que você está ouvindo, mas é o que Deus tem para falar para a gente. Mas bispo, isso aí está lá no Velho Testamento.
No novo agora a gente está na graça. Tem muita gente usando a graça para romantizar o pecado. Estão pintando e bordando e dizendo: a graça dele me basta. Que graça é essa? Estão confundindo tudo. Estão deturpando tudo. Liberdade, não libertinagem. Não confunda as coisas. A graça me faz livre, mas a graça não me faz um libertino. Não posso viver como libertino, isso não é graça. E tem gente usando esse discurso de graça para aprovar a libertinagem até dentro da igreja. Sabe que hoje tem igreja para todos os gostos, né? Igreja para classe exclusiva. Essa classe aqui pode vir para cá, porque a nossa igreja, ela é uma igreja inclusiva, e aqui é diferente. O negócio aqui é diferente, é progressista, o negócio aqui é. Então venha para cá, que aqui você vai ser. Igreja, deixa eu abrir um parênteses aqui também. Aí não confunda, é outra confusão. A igreja tem que ser acolhedora, diga glória a Deus. Ela acolhe a todos. A porta está aberta para todos. Mas não significa que a igreja tem um modelo que vai fazer com que todos se sintam confortáveis na condição que estão, se essa condição está em desacordo com a vontade de Deus. Não é isso. O que Jesus disse para a mulher? Ele recebeu ela, chamada de adúltera, não recebeu? Ela recebeu ela naquela condição, foi apanhada em flagrante adultério. Jesus desprezou ela? Jesus acolheu ela. Ele agiu com acolhimento. Mas quando ele despede ela, ele fala uma coisa, fala ou não fala? O que ele fala? Vai, não peques mais. Então não diga que Jesus é aquilo que ele não é, por favor. Está tudo liberado. Não, ele acolhe a mulher com amor, com compaixão, cheio de perdão para lhe oferecer. Mas ele diz: filha, pode ir, vai em paz. Ou seja, volta leve, perdoada, redimida. Mas não peca mais não, não faz o que você fazia. Faça isso. Diga glória a Deus. É isso que essa mensagem traz para a gente, igreja. Lembra que eu falei que alguém pode dizer que isso aqui está no Velho Testamento, como que é o Novo? É disso que Jesus está falando quando ele diz: quando o teu olho direito te faz pecar, arranca ele e lança fora de ti. Quando a tua mão direita te fizer pecar, corta ela e lança fora de ti. Isso aqui, igreja, é um exagero. Jesus está usando algo chamado hipérbole. O que é hipérbole? É uma expressão exagerada para mostrar a gravidade da coisa. Quando Jesus está dizendo corta a mão e lança fora, ele não está mandando ninguém passar a faca, a espada, a serra na mão. Não é isso. Quando ele diz arranca o olho, ele não está dizendo para ninguém arrancar o seu olho e tirar fora. É uma hipérbole, é uma linguagem exagerada. Sabe o que na realidade Jesus está dizendo aqui? Até porque se fosse levar no sentido literal, ele estaria agindo contra ele mesmo, que disse que o templo, o nosso corpo é o templo de Deus, que a gente deve cuidar dele. Então não é no sentido literal. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: seja radical com aquilo que está fazendo você tropeçar. Diga glória a Deus. Então como é que eu tenho que agir com o pecado? Romantizar? Não. Tratar com desdém? Não. Eu tenho que ser radical. Não te quero, não te aceito. Você, é como se você olhasse para o pecado e dissesse: você só presta para me afastar de Deus. Você só presta para me manchar diante dele, que é santo, 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 e não contempla pecado. Você só serve para criar inimizade entre eu e o meu Senhor. Você só me serve de tropeço. Você só me traz dor, sofrimento. Não quero você fora da minha vida. Então você passa a odiar o pecado. Trata ele de maneira radical. Amém, igreja? Amém. Então se tem alguma coisa na vida para você odiar sem culpa, é o pecado.
Se tem uma coisa para você sentir ódio sem culpa, é o pecado. Não queira ele na sua vida. Não romantize ele. Presta bem atenção no que você ouve. Presta bem atenção no que você aprova. Eu vejo no meu país a cultura, desculpa a expressão, desculpa a minha opinião, igreja. Eu não gosto muito de falar da minha opinião, mas o momento me pede isso. Quando eu vejo no meu país a cultura podre, não estou generalizando, mas quando eu vejo na música o lixo musical que a gente consome, o lixo cultural que a gente absorve na tela da televisão, o lixo cultural que está entrando na escola, entrando na sociedade, entrando em todas as camadas, eu fico doido, minha esposa sabe. Eu fico doido. Como pode um lixo desse, desculpa a expressão, uma porcaria dessa, vender, fazer sucesso? Como pode? Aí eu fico triste com a cultura que está no meu país. Que cultura, gente? Que cultura é essa? Eu escuto certos barulhos que para mim não é música, é barulho, é só barulho. E eu fico doido. Chamar isso de música ofende um músico. Ofende a própria música, mas vão dizer que é música. E o cara está lá defecando com a boca. Aquela droga, aquele lixo. Cheio de brasileiro bebendo daquilo, comendo daquilo, batendo palma para aquilo, comprando aquilo, consumindo aquilo. E não bastasse o gosto estragado que ele tem, que é dele, ele aumenta o volume para os outros ouvir também. Você gosta de porcaria? Consuma. Você, eu não gosto, eu não quero. Mas eles não estão nem aí, eles aumentam. Um esgoto sonoro, exalando. Eu fico triste quando eu vejo essa cultura tão forte no meu país. Mas é por isso que eu e você, eu preciso parar, que eu já estou me estendendo. É o que eu preguei esses dias aqui. Venha o teu reino, o teu governo. Amém, igreja? A nossa cultura é a cultura do céu, não é a cultura do mundo. A cultura do cristão é a cultura do céu. Isso, mas eu não posso consumir nada cultural. Pode, veja se o céu aprova. Se aprovar, tudo bem. Você pode ir para o teatro, você pode ir para o cinema, você pode ouvir música. Apenas passe pelo crivo da palavra de Deus e veja o que você está consumindo. Porque senão daqui a pouco você vai começar a cantar a música que fala do chifre, da bandida, do cachorro, que fez isso, que fez aquilo, e você vai começar a dançar, cantar, dar risada, dar piada e tudo mais, você vai romantizar aquilo que te afasta de Deus. Não faça isso. Amém, igreja? Então era isso. Vamos ler de novo a oração de Davi? O que Davi pede para Deus lá no 10? Cria, ó Deus, um coração puro. Sabe o que quer dizer isso aqui? Davi pecou do lado de fora, ele pecou na cama. O homicídio foi lá no campo de batalha, tudo lá de fora. Mas onde é que ele precisa ser tratado? Coração. Então me dá um coração puro. Toda mudança, toda regeneração começa de dentro para fora. Por isso que ele pede o coração puro. Ele pecou lá e lá, mas é aqui que tem que mudar. Então me dá um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável, ou seja, me dê a capacidade de não ficar caindo em tentação. Inabalável, firme, resolvido, decidido. Não me lances, esse aqui é o pedido maior dele. Não me lances fora da tua presença, nem me tires o teu santo espírito. Você quer isso, igreja? E o 12, restitui-me a alegria da tua salvação, uma alegria incomparável, uma alegria que não tem par, não tem outra igual. Eu quero essa alegria. Não a alegria que eu tive naqueles minutos na cama com Batseba. Não a alegria de dizer, yes, matei Urias, posso tomar posse da mulher. Não essa alegria, não esse prazer, não é esse que eu quero, mas a alegria da salvação. Essa eu quero ter. Traga ela de volta para mim, restitui essa alegria para mim. E sustenta-me com um espírito voluntário. O que quer dizer isso? Dá um espírito de servo. Embora eu seja rei nessa nação, que eu venha me colocar no meu lugar pequenininho, que eu venha viver para servir e não para ser servido.
como alguém que toma a mulher de quem quer, que mata quem quer. Não, eu quero servir. Me dá um espírito voluntário, me dá um espírito de servo. Amém, igreja? Você entendeu a palavra direitinho? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Tua palavra, meu Deus, faça o que tem que ser feito dentro de nós, Pai. Não deixa ninguém odiar o pregador ou a pregação, não deixe. Porque o Senhor aconselha, exorta e até repreende aquele que ama. Se Natã pôs o dedo na cara de Davi como mensageiro de Deus, é porque Deus ainda o amava, apesar do seu erro. Se a palavra hoje veio para essa pessoa, é porque o Senhor a ama, apesar de qualquer coisa. Do contrário, estaríamos já sem repreensão. O Senhor não se incomodaria mais com a gente. Mas se o Senhor está tratando, está falando, é porque há esperança. Então, meu Deus, ensina essa pessoa a não tratar o pecado com desdém. Tampouco trate o pecado de maneira romântica. Pai, por favor, não deixa a gente viver assim, Pai. Não deixa essa geração abraçar a libertinagem confundido com graça. Não, Pai. Algo está muito errado nos púlpitos, Senhor. Algo está muito errado nos templos. Algo está muito errado nas mensagens. Isso não pode ser assim, Pai. Nos ajude a repudiar aquilo que nos afasta do Senhor. Nos ajude a ser radical, Pai. Não é fanático, não. Não é fanático porque é algo da gente com a gente mesmo, não com os outros. É algo íntimo, é algo nosso com o Senhor. O fanatismo, a gente não quer pra gente, não. Mas a gente quer ser sincero, Pai. Que a gente venha ter a mesma visão de Davi quando pecar. E quando a gente pecar, a gente venha dizer: meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fui fazer? Não, eu não posso conceber a ideia de uma vida fora da Tua presença. Não, eu não posso conceber a ideia do Teu Espírito não morar mais em mim. Que a gente tenha o mesmo sentimento, Senhor. Faça isso dentro de nós. Em nome de Jesus, faça a sua oração, igreja, a sua particular oração. Fale com o Senhor a respeito do que você ouviu. E se alguma atitude tiver que ser tomada, tome hoje. Saia daqui hoje decidido a romper. Saia daqui hoje decidido a fazer a coisa certa. Saia daqui hoje decidido a fazer aquilo que vai te reconciliar com Deus. Se você prioriza a igreja, a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Se de todas as alegrias aqui você mais quer ter a alegria da salvação, rompa com o pecado. Divorcie-se dele. Quebre essa aliança. Não romantize, não faça isso. E não trate ele como algo sem importância, que não faz mal, que está tudo bem. Não está. Ele é um ladrão de alegria e não é ladrão de qualquer alegria, não. Ele rouba a alegria da salvação. Ele te coloca em inimizade contra Deus. O Senhor vai te amar, mesmo tendo pecado, não tenha dúvida disso. Mas não quer dizer que está tudo bem. Não quer dizer que está liberado. Não quer dizer que tanto faz. Ele vai acolher você, abraçar você, mas ele vai dizer: não faça mais isso. Não faça, porque eu não quero que você veja as minhas costas. Eu quero que você veja a minha face. E o pecado cria inimizade, faz separação. Deus não quer ficar distante, separado de você. Se hoje essa palavra fala com você, se hoje essa mensagem confronta você,
é porque Ele está buscando você para uma reconciliação. Ele está chamando você para fazer a coisa certa. Faça a coisa certa. Como diz a canção, se a coisa certa vai me fazer perder dinheiro, amigos, tudo bem, eu só não posso perder a tua presença. Se a coisa certa vai tirar de mim benefícios, favores, prestígio, não tem problema. Eu vou fazer a coisa certa, porque eu só não posso perder a tua presença. Salva a tua igreja, Senhor. Eu estou ministrando a uma igreja, não a um clube. Estou pregando para ovelhas. Eu não pastoreio cabritos. É a tua noiva, Pai, é a igreja do Senhor. Que toda mácula, que toda mancha seja removida. Que perdão seja derramado nessa vida. Que haja reconciliação. E que ao saírem por essa porta, saiam dispostos a fazer a coisa certa. Saiam dispostos a fazer aquilo que o Senhor quer que faça. Que eles vão e não pequem mais. Diga: Senhor Jesus, eu não posso perder a tua presença. Jamais retires de mim o teu Santo Espírito. Diga: se há uma alegria que eu quero ter, é a alegria da salvação. Diga amém. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor Jesus.